Os irmãos podem abrindo suas Bíblias, vamos dar continuidade à exposição de Atos. Hoje nós encerramos mais um capítulo, encerraremos o capítulo 6 deste livro, do livro de Atos. Hoje nós temos apenas um versículo na exposição, mas nós vamos fazer a leitura desde o verso 8, só para nós relembrarmos o contexto aqui que nós estamos vendo. Então acompanhem comigo a leitura de Atos 6, dos versos 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns do que eram da sinagoga chamada de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos, nós estamos aqui analisando o texto que nos apresenta um personagem bastante marcante dentro da história da igreja cristã. Um homem que o próprio texto nos diz era cheio de graça e de poder, considerado como o primeiro mártir da história da igreja cristã, ou seja, o primeiro discípulo de Jesus que morreu, que foi morto, que foi assassinado por defender o testemunho do Messias que ressuscitou. E aí o texto nos diz que Estevão, ele pregava essa verdade sobre Jesus nas sinagogas e que ele fazia isso de uma forma que os seus opositores não conseguiam resistir, não tinham argumentos para contradizer o testemunho de Estevão. Um testemunho que era ligado a muita sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E ao não conseguirem negar aquilo que era proclamado por Estevão, né, o que Estevão proclamava? A verdade sobre Jesus ter ressuscitado. Aquele Jesus que eles crucificaram ressuscitou, estava vivo e ele é o Messias Salvador de Israel. Como eles não conseguiam refutar isso, não conseguiam contradizer Estevão, eles passaram a usar algumas táticas que nós vimos na semana passada. Eles começaram a mentir, né, usaram falsas testemunhas para trazer ali informações falsas sobre aquilo que Estevão pregava. Eles também fizeram uso do abuso da sua autoridade como liderança desta nação. Eles atiçaram o povo contra Estevão e eles também usaram a tática do medo, né, dizendo nas falsas acusações de que Jesus, o líder dessa seita, ele estava lá dizendo, a pregação dele consistia na destruição de tudo aquilo que o judeu mais valorizava, que era o templo e os costumes, a lei de forma geral. E aí nós tratamos tudo isso de maneira detalhada. Nós já vimos todo o texto aqui dos versos 8 a 14 e ficou apenas o versículo 15 aqui deste capítulo. E, irmãos, eu confesso que o meu plano original era passar batido. Ler só e seguir adiante. Não dá muita atenção aqui para esse versículo 15. Entretanto, né, ao estudar o texto, lá no início da semana, na segunda-feira, eu sento diante do texto, vou ali pensar um pouco sobre o que fala, como eu poderia trazer para a igreja. E aí eu fui tentado a fazer uma pregação só sobre esse versículo, ao invés de passar batido. Por quê? Eu imagino que, se você é como eu, você ficou um pouco curioso aqui com o que é dito. Não tem como não ficar curioso com aquilo que é falado sobre a aparência
de Estevão ali diante dos homens, né? Eles olharam para Estevão e viram que o rosto de Estevão era como o rosto de anjo. Então eu percebi que esse versículo era uma oportunidade para mim fazer uma digressão aqui. O que é uma digressão? Uma digressão é quando a gente se afasta um pouquinho do lugar onde a gente está. Então significa que eu vou sair um pouquinho aqui do relato de Atos para tratar sobre um assunto que tem aqui no texto um ponto de contato, mas que não está sendo diretamente tratado aqui. Esse versículo aqui não vai nos ensinar diretamente sobre o assunto que eu vou falar, mas nós veremos a ligação direta de uma coisa com a outra. Então, ao meditar aqui, me veio à memória algo que nós temos aprendido aqui nas quartas-feiras, nas doutrinas fundamentais, estudando a antropologia. É o assunto do momento. E nós logo vamos chegar naquele ponto que o pastor Adriano já adiantou, ele tem destacado, do imago Dei, da imagem de Deus em nós. Nós somos portadores de uma imagem, nós refletimos uma imagem. E ao ver aqui Estevão refletindo a imagem de algo, eu pensei, é um bom ponto para a gente tratar aqui sobre aquilo que nós refletimos. Nós vamos ver que a Bíblia claramente ensina que o homem foi criado para refletir algo. Nós somos criados para refletir uma imagem. E essa imagem, obviamente, é a imagem de Deus. Então nós vamos ver aqui um pouquinho também sobre esse assunto da antropologia, que logo mais o pastor Adriano vai esmiuçar mais. Então, para atiçar a curiosidade dos irmãos, venham na quarta-feira para aprender mais sobre esse assunto. O relato de Estevão nos leva a meditar sobre aquilo que nós refletimos. E parece que a Bíblia sugere que todos nós, conscientes ou não, conscientes ou inconscientes disso, nós refletimos aquilo que mais adoramos. E aí, dentro dessa digressão, eu quero tratar isso em 3 partes distintas, né? Como bom pastor batista, pregação de 3 pontos, 3 momentos diferentes. Sendo que no primeiro momento eu vou lidar aqui mais com o texto de Atos mesmo. Nós veremos aqui como interpretar esse verso 15. E o foco principal meu será corrigir a nossa concepção sobre os anjos. Porque pode ter certeza, eu falo aqui constantemente, nós temos a tendência de trazer os nossos pressupostos para a leitura do texto. Nós vamos interpretar aquilo que nós lemos de acordo com os pressupostos que nós carregamos. E aquilo que nós carregamos sobre os anjos interfere diretamente no nosso entendimento desse verso 15. Então eu quero aqui, no primeiro momento, corrigir a nossa concepção acerca dos anjos. Depois, eu quero abordar um outro caso bíblico muito similar ao caso de Estevão aqui no verso 15. Nós veremos a história de um homem do Antigo Testamento que também refletiu no seu rosto o contato com Deus. Talvez aí você já esteja imaginando de quem eu vou tratar aqui. Na terceira parte, eu pretendo estabelecer e demonstrar biblicamente a tese central dessa minha digressão. Nós, seres humanos, refletimos aquilo que adoramos. E aí, para então concluir com uma meditação pessoal, o que cada um de nós refletimos com as nossas próprias vidas. O que nós temos refletido para o mundo. Então, primeira parte aqui, nós vamos corrigir a nossa concepção sobre os anjos. Então, o verso 15 ali, ele diz de maneira bem clara. Todos os que estavam ali, sentados no sinédrio, naquele tribunal para julgar Estevão, fitando os olhos em Estevão, encarando Estevão, essa é a ideia, eles estavam encarando. Você sabe quando alguém está te encarando, alguma coisa boa não é, né? Você olha assim, poxa, aquela pessoa está me encarando, não para de me encarar. Você imagina eu pregar aqui olhando para você o tempo todo, no seu rosto. Você vai pensar, o que o pastor está pensando em mim? Que ele não para de falar para mim, que a pregação é para mim. Era assim, eles estavam encarando Estevão. E ao encarar Estevão, o texto diz que eles viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E aqui eu quero que você imagine a cena. Tente imaginar isso. Tente pensar na sua cabeça exatamente o que está sendo dito aqui no texto. Como você enxerga isso acontecendo? Imagine esse tribunal ali reunido.
Um tribunal composto daqueles religiosos, escribas, anciãos, sacerdotes, todos ali juntos, encarando Estevão. Obviamente que tem um ódio ali no olhar, né? Há um sentimento ali de ódio, de desprezo contra Estevão. Mas aí, de repente, eles viram algo em comum. Viram o rosto de Estevão de forma diferente. Diferente como? Como se fosse rosto de anjo. O que você imagina quando lê isso? Pense, o que você imagina? Então, enquanto você pensa, eu só quero esclarecer uma dúvida comum aqui, que talvez alguém tenha e não vai ter oportunidade de perguntar. Como Lucas sabia disso? Como Lucas soube disso? Lucas não estava presente lá. Será que Lucas não quis aqui aumentar um pouco a visão e a história desse personagem emblemático? Será que ele não quis ali acrescentar um pouco de mito, de fábula, na história de um homem comum que defendeu a fé e que foi morto por isso? Irmãos, a resposta de como ele soube disso, nós vamos encontrar no próximo capítulo, lá no verso 58 do capítulo 7, onde diz, no momento em que expulsaram Estevão da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois, no capítulo 8, no primeiro versículo, você vai também ler que naquele dia teve início uma grande perseguição. Perdão, não é capítulo... é 8:1. E Saulo consentia na morte de Estevão, diz ali. Então, é quase que certamente que quem relatou essa história e os detalhes disso foi esse personagem chamado Saulo, que é a primeira vez que ele vai aparecer em Atos, e ele é um personagem central, fundamental no livro de Atos. A partir do capítulo 8, 7, 8, onde ele começa a aparecer, ele vai dominar a narrativa de metade para frente aqui do livro de Atos. Então, possivelmente, esse testemunho do que aconteceu foi dado por Saulo a Lucas, que então relatou. Mas vamos voltar à imagem. Você imaginou aí? Pensou nisso? O que vem à sua mente quando você pensa numa pessoa com essa descrição do texto? Com o rosto como se fosse rosto de anjo. E por que isso é importante, irmãos? Por causa da nossa concepção comum e equivocada dos nossos dias acerca dos anjos. Possivelmente nós vamos imaginar uma imagem distorcida da realidade daqui. Como que os anjos normalmente são representados, irmãos, nos nossos dias? Normalmente são homens jovens, em certos aspectos até com uma fisionomia afeminada. Não sei se vocês já repararam isso. Normalmente essa imagem desse jovem, ele não tem nenhum tipo de barba no seu rosto, né? É algo... cabelinho cacheadinho. As posturas que eles são representados são algumas posturas até meio duvidosas. Outras vezes, a figura dos anjos estão associados à imagem de criancinhas com asas. E essas imagens são as mais comuns dos nossos dias. Até trouxe aqui algumas imagens para vocês que eu encontrei na busca comum lá no Google da vida. São as imagens mais comuns. Você pode verificar, são criancinhas com asas, umas figurinhas meio estranhas, com posições esquisitas. Você tem ali seres que você não sabe identificar se são homens ou mulheres, porque normalmente é um aspecto bem assim, né? Enfim, né? Não vamos seguir adiante aqui. Irmãos, essa confusão que se apresenta nos nossos dias interfere aqui. Por quê? Porque na Bíblia, irmãos, anjos não são criaturas doces e meigas. Anjos não são figuras que estão ali para representar a graciosidade, que são colocadas para embelezar o ambiente, para dar aquela noção de tranquilidade, umas coisinhas bonitinhas ali. Quando Lucas diz que o rosto de Estevão era como se fosse o rosto de um anjo, ele não está pedindo para a gente ler aqui o seu relato e ficar imaginando Estevão com um rostinho delicado.
com um rostinho angelical, lindinho, bonitinho, o rostinho brilhando para aqueles homens. Não é essa a ideia, irmãos. Quando Deus realiza aqui este milagre, porque isso é um milagre sobrenatural, ele está concedendo a Estevão a aparência de um anjo no sentido bíblico. Deus está ali mais uma vez autenticando o ministério e as palavras de Estevão. Deus está informando que aquele homem ali é um mensageiro de Deus. Então, ao olhar para Estevão, o sinédrio não deveria olhar, nossa, que homenzinho bonitinho. Olha só. Não. Era para temer. A reação típica, bíblica, que nós encontramos quando anjos, seres espirituais, aparecem a pessoas, normalmente elas estão associadas a reverência e temor. Pode reparar, irmãos. Quando você tem relatos na Bíblia de anjos aparecendo, especialmente relatos do Antigo Testamento, nós vemos as pessoas se jogando ao chão, com temor diante daquilo, com reverência. Então Deus está aqui dando mais uma oportunidade, por meio de um sinal, de um ato sobrenatural, dessas pessoas que estão ali para condenar Estevão, se arrepender das suas mentiras, temer a Deus, ver mais um sinal claro de que eles deveriam ouvir aquele homem. Que eles deveriam crer na mensagem que ele estava trazendo. É como se Deus estivesse ali se colocando presente com Estevão. Estou aqui autenticando o ministério deste homem. Estou dizendo que as palavras deste homem são inspiradas. Ele é um homem cheio de graça e de poder. Não um homem meiguinho, bonitinho, reluzente. Irmãos, essa é a descrição de alguém que está tão perto de Deus, no sentido do propósito e da realização do seu ministério, que ele acaba refletindo um pouco da glória de Deus. Esse é o resultado do ministério, o resultado de buscar a Deus ali e transmitir com fidelidade a sua palavra. Estevão refletia um pouco da glória de Deus. E diferente de nós, que temos aqui que gastar um tempo para corrigir as nossas concepções sobre os anjos, o judeu não precisava fazer isso. O judeu não ia ter essas mesmas representações que hoje nós temos. O judeu sabia exatamente como os anjos apareciam, eles estavam familiarizados com as histórias dos patriarcas. Abraão recebeu anjos. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Então eles estavam acostumados com isso. Eles deveriam ter ali reconhecido e se arrependido. Talvez alguns fizeram isso, a gente não sabe. Nós sabemos que muitos sacerdotes creram em Cristo e se converteram. Então esse é o propósito de Deus aqui. Não é dar a Estevão ali uma glória pessoal, fazer ele mais um homem bonitinho. Não. Deus estava se fazendo presente por meio de Estevão. Deus estava ali autenticando as palavras e o ministério daquele homem. Mas existe uma história em especial, irmãos, que apresenta uma familiaridade bem impressionante e importante sobre o relato do rosto de Estevão que resplandecia ou que parecia com o rosto de um anjo. Quando se fala em rosto resplandecente, qual história do Antigo Testamento você se lembra? Moisés. Nós temos, no caso de Moisés, uma história muito similar aqui. E talvez você esteja pensando apenas na semelhança do que aconteceu com Estevão, aquilo que nós vimos aqui no texto de Atos, com o que aconteceu com Moisés, quando Moisés desce do Monte do Sinai com as 2 tábuas da aliança. Mas, irmãos, eu diria que a semelhança maior está, inclusive, no povo do deserto com estes líderes aqui que estão acusando Estevão. Essa semelhança é ainda maior. E aí nós vamos olhar um pouquinho o texto do Antigo e nós vamos percorrer alguns versículos lá do Antigo Testamento. Mas reparem, antes de nós irmos para o Antigo, como é exatamente o ponto central
da pregação de Estevão, a semelhança daqueles líderes com o povo do passado. Pule para o próximo capítulo, onde nós veremos a defesa que Estevão faz das suas palavras, da sua mensagem. E aí ele meio que conclui lá no verso 51. É o ponto central aqui da sua pregação. Ele diz, olha, tudo aquilo que ele pregou era para confirmar essa tese aqui do verso 51. Ele diz ali, homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido. Guarde isso. Incircunciso de coração e de ouvido. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. E aqui, pais não é o pai biológico, a ideia é dos antepassados. Vocês fazem as mesmas coisas, vocês fazem os mesmos erros dos seus antepassados. Então, a tese, o ponto central da pregação de Estevão é, olha, vocês estão cometendo os mesmos erros. E agora vamos lá para Deuteronômio 29. Lá no Pentateuco, o 5º livro, Deuteronômio 29, verso 4. Olha o que é dito, o que Moisés escreveu ao se referir à idolatria do povo no deserto. 29, verso 4. Lembra que eu pedi para você guardar a expressão incircunciso de coração e de ouvido? Duros, insensíveis de coração e de ouvido. Olha o que Moisés escreve aqui. Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender. É a mesma coisa. Incircuncisão do coração. Um coração que não teme, que não entende. Não deu coração para entender, nem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir. Percebem a semelhança? E aí é preciso lembrar, irmãos, que a idolatria dos israelitas no deserto, ela ficou marcada pela adoração a um ídolo que foi esculpido em ouro. Lembram? Arão fez, né? Arão esculpiu lá um ídolo para eles enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai recebendo a lei. Que ídolo era esse? Alguém lembra que ídolo era? Hã? Bezerro. Era um bezerro de ouro. Um ídolo esculpido é uma representação, é uma imagem de alguma criatura, seja animal, seja de uma forma humana, até mesmo a representação de um anjo. Né? Você pode esculpir uma imagem representando algo. E essa imagem esculpida, que o povo no deserto se prostrava, orava, clamava, aquele bezerro construído de ouro, era uma representação de um bezerro. Aquela imagem tinha olhos, mas ela não enxergava. Aquela imagem tinha ouvidos, mas ela não conseguia ouvir. Parece, irmãos. E aí, durante o relato, agora eu vou pedir para vocês irem para Êxodo. Pode ir abrindo lá Êxodo, nós já chegamos lá. Parece que o relato que nós encontramos em Êxodo, Deus ele se refere ao povo idólatra de uma forma que parece que o povo estava se transformando, refletindo o alvo da sua adoração. Parece que eles estavam se transformando na semelhança do ídolo esculpido. Tem um coração, mas não entende. Tem olhos e não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. O relato de Êxodo parece identificar em vários momentos esse povo idólatra no deserto com o ídolo com o qual eles adoravam. Várias passagens reforçam isso. Moisés ele parece descrever essa nação, essa primeira geração de Israel que pereceu no deserto, de uma maneira semelhante a um bezerro, a vacas selvagens. Então olhe em Êxodo 32, Êxodo 32, verso 9. Olha só como vários momentos
o Senhor se dirige ao povo com metáforas que colocam o povo de Israel de uma maneira semelhante a bezerros. O verso 9 do capítulo 32 diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é povo teimoso. Se você for para a Ara, ao meio da Revista Atualizada, uma outra tradução, você vai ver que é um povo de dura cerviz. Dura cerviz. Sabe o que é cerviz? A palavra que a gente quase não usa mais, né? Cerviz é a parte de trás do pescoço. No original, isso aqui está fazendo uma referência a uma expressão comum que era usada para domar animais. Um bezerro com dura cerviz é um bezerro que não consegue ser domado. Um cavalo de dura cerviz é um cavalo que você não consegue direcionar. Então o Senhor está comparando o povo a um bezerro teimoso. Um povo que não consegue obedecer. Aí você vai para o verso 8 aí de 32, verso anterior, ele diz assim: e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Aqui, irmãos, é mais uma metáfora acerca de um rebanho que se desgarrou. Isso aqui era usado comumente para se referir a isso. É uma expressão que parece imediatamente antes de toda a descrição ali sobre o bezerro de ouro. Então ele fala que eles fizeram um bezerro e aí ele compara o povo a um rebanho que se desgarrou. Depois, no verso 25 desse mesmo capítulo, você vai ver ali, ó, quando Moisés viu que este povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, é mais uma expressão típica de um rebanho que foi deixado livre sem ninguém cuidando. Então é muito significativo isso. O fato de que o pecado da idolatria deles é representado em diversos momentos pela representação de um rebanho. Parece que o povo de Israel, desobediente, está sendo retratado de maneira metafórica como vacas rebeldes. Vacas que estão soltas, sem cuidado e que precisam ser novamente reunidas. Um povo que depressa se desviou do caminho. Um povo que é obstinado como se fosse um bezerro selvagem. E aí, sabe, mais adiante, no profeta Oséias, não precisa abrir aqui porque nós vamos ainda ficar aqui em Êxodo. Mas olha só o que Oséias fala do povo de Israel, em Oséias 4,16, ele diz assim: como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Ele chama o povo de Israel de vaca rebelde. A ideia do profeta Oséias é falar da obstinação de Israel no erro. Eles caindo novamente nos pecados de idolatria. No período de Oséias, o culto a Baal era dominante. Um culto onde havia uma imagem de escultura. Então, mais uma vez, é falado desse jeito. E aí talvez você esteja pensando, mas o que tudo isso tem a ver com o rosto resplandecente de Moisés? Isso nós vamos encontrar em Êxodo 34, nos versos 29 a 35. E aí eu quero que você preste atenção para o verso 35. Êxodo 34, verso 35. Esse é o momento em que Moisés desce, então, do Sinai, portando as placas da lei. E diz ali, assim, os filhos de Israel viram o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. E eu não sei se todos aqui sabem, eu já comentei com alguns irmãos nos discipulados, mas alguns comentaristas, eles preferem traduzir esse versículo de uma maneira diferente. Ao invés de a pele do seu rosto resplandecia, eles optam por a pele do seu rosto se assemelhava a chifres. E você vai pensar, mas o que chifre e resplandecer, brilhar tem em comum? Tem em comum a raiz da palavra hebraica, irmãos. A raiz dessa palavra hebraica que aparece no texto de Êxodo, ela pode ser traduzida tanto quanto a brilhar, resplandecer,
quanto pode ser traduzida como força ou chifres. Chifre na Bíblia é constantemente associado a metáforas sobre poder. No chifre do animal reside a sua força. Diversas vezes o chifre é colocado na Bíblia como um sinônimo de poder de alguém. E muitas vezes isso está relacionado ao poder de Deus. Nós temos muitas traduções, a maioria das atuais, elas optam por pegar essa palavra hebraica e traduzir como raios. E aí se torna resplandecente, como nós temos na nossa. Mas algumas versões, incluindo algumas versões em língua inglesa mais antiga, como por exemplo a tradução de John Wycliffe, eles traduzem assim como traduz a Vulgata Latina. Lembram, né, da Vulgata Latina, né? Vocês estudaram a Vulgata. Vocês devem lembrar certamente dessa expressão. Não gostavam de latim essas meninas. Enfim, na Vulgata Latina, você encontra lá a tradução como chifres. Você vai encontrar nas de língua inglesa antiga, horns, que é chifres. E aqui eu acho muito interessante, irmãos, isso. Por quê? Essa descrição do rosto de Moisés com chifres. Porque isso reforça a ideia central da idolatria ao bezerro. Eu fico pensando, por qual motivo será que o povo teria medo de ver o rosto de Moisés resplandecendo, simplesmente brilhando? Isso traria medo, assim, de uma maneira assim, não queremos nem chegar perto de Moisés. Por causa que o rosto estava brilhando. Agora, quando eu penso no rosto de Moisés, que tinha ali alguma coisa de luz ali, em forma de chifres, aí eu ficaria um pouco assustado. Parece que Deus estava com isso, ridicularizando a confiança daquele povo no mediador que eles haviam feito. Parece que Deus ali está dando um recado para eles. Olha, vocês que querem se aproximar de um bezerro, feito por mãos humanas, vocês que querem se identificar com esse bezerro como se ele fosse o libertador de vocês, vocês que acham que esse bezerro vai trazer segurança a vocês, pois bem, a única realidade divina que vocês vão experimentar em forma de bezerro vai ser por meio de Moisés. Olhem para Moisés. Vejam a face de Moisés. Seria como uma expressão da ira de Deus com o pecado do povo. Ao que tudo indica, foi por causa dessa aparência, dessa radiação de luz em forma de chifres, que trouxe esse medo aos israelitas. O texto diz que eles não queriam se aproximar de Moisés. É possível aqui, irmãos, que a intenção de Deus fosse mostrar ao povo que a verdadeira glória do Senhor jamais estaria em algo feito por eles, em um bezerro feito de ouro. Mas independente de qualquer coisa, irmãos, a descrição de Moisés com chifres, é óbvio que ela pode ser ainda entendida e deve ser entendida como um resplandecer da glória de Deus. Porque foi uma obra sobrenatural de Deus em Moisés, e aquilo fez com que ele transmitisse uma mensagem ao povo. Deus estava ali autenticando o ministério de Moisés. Como nós já falamos aqui sobre os milagres, a intenção de Deus, quando ele age de maneira sobrenatural na vida de alguém, por meio de alguém, é autenticar as palavras. Então o povo ali deveria olhar para Moisés e temer diante do pecado que eles cometeram. O povo deveria abandonar a sua dureza, a sua desobediência. Deveriam deixar de ser como bezerros selvagens que vivem se desgarrando. Deveriam se arrepender e crer naquilo que Moisés dizia. Ironicamente, irmãos, a primeira geração rebelde do povo de Israel, aquela que pereceu no deserto, que construiu para si um ídolo em forma de bezerro, ironicamente, eles se comportavam igual ao seu ídolo. Povo de dura cerviz.
povo desobediente, que logo se desgarrou, que logo abandonou os cuidados daquele que havia libertado eles da escravidão. O povo de Israel refletia aquilo que era o objeto da sua adoração. E essa história curiosa, que ocorre aproximadamente em 1446 a.C., lá no deserto, lá no Monte Sinai, ilustra muito bem como o ser humano acaba refletindo aquilo que ele mais adora. E essa é a parte central aqui dessa digressão, irmãos. Mostrar que nós refletimos aquilo que mais adoramos. Tem um texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus diz que ele tem um povo que foi destinado a se tornar semelhante ao Filho, a ser conformado à imagem do Filho, a ser transformado e resplandecer à imagem do Filho. Nós somos criados por Deus para refletirmos a sua imagem e semelhança. Deus criou os seres humanos para serem portadores de uma imagem, serem capazes de refletir a sua glória. Deus criou o mundo material e colocou o homem como governador desse reino. E assim como Deus governa no céu, o homem deveria governar na terra, ser um representante de Deus, manifestar a imagem daquele que é Senhor e Rei sobre tudo. Mas, como nós sabemos, o homem se rebelou contra Deus. Veio o pecado, o paraíso foi perdido, o homem passou a rejeitar o conselho de Deus, passou a seguir o seu próprio conselho, ou o conselho de Satanás. Mas então veio uma promessa da parte do Senhor. Um dia o homem voltaria a refletir a imagem do seu Criador de forma perfeita. Sendo que desde já, aqueles que são salvos passam por um processo de transformação. Diariamente estão sendo transformados. Para quê? Para portarem a imagem perfeita do Filho. Para refletirem a imagem de Cristo. A Bíblia diz que unidos a Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros do reino. A Bíblia diz que o crente ele deve procurar andar como Jesus andou. O crente ele deve buscar seguir as orientações e os mandamentos do Senhor. E com isso, fazendo isso, nós nos tornamos luz para um mundo em trevas. Não porque nós temos luz, não porque nós resplandecemos luz própria, mas porque nós refletimos a luz de quem nos salvou. Nós somos criados para este propósito. Criados para refletir a imagem de Deus. O pecado veio, ocorreu a queda, e esse propósito santo foi corrompido. Mas mesmo em pecado, irmãos, mesmo corrompido, o homem permanece portador da imagem de Deus. Entretanto, o pecado, por causa do pecado, o homem, ele procura ofuscar a imagem de Deus. Ele passa a buscar com as suas forças refletir a imagem de outra coisa que não do Senhor. A imagem daquilo que ele mais adora. E aqui eu quero que você pense por um instante nisso. Como isso é verdadeiro, como isso é possível ser observado, irmãos. Nós refletimos aquilo que nós mais adoramos. Nós refletimos o que nós mais adoramos. E eu quero fazer você pensar sobre isso, irmãos. O alvo da nossa adoração, você quer saber o que você mais adora? O alvo da nossa adoração é aquilo que mais domina a nossa mente. É aquilo que mais toma as nossas emoções. É aquilo que mais nos motiva a continuar.
É aquilo que mais concentra a minha atenção. É aquilo que consome mais os meus recursos. Sendo assim, isso, o alvo da minha adoração, vai dominar a minha boca. Vai dominar o que eu falo. O modo de eu falar. Tudo vai estar direcionado àquilo que eu mais adoro. E aí eu passo a viver de uma forma a transmitir aos outros, deixar bem claro aquilo que me move. E aqui eu vou dar uns exemplos práticos disso, bem simples, para que sejam claros de você observar. Talvez a gente não recaia mais no erro do povo de Israel, do pecado que nós vemos bastante presente no Antigo Testamento, o culto a ídolos. Hoje é raro você encontrar alguém adorando uma imagem. Tirando alguns poucos ainda centros religiosos que têm essa prática. Mas é raro você chegar na casa de alguém e ter lá um altar com imagem onde a pessoa se prostra. Tem alguns olhares tortos para mim, eu acho que não é tão raro assim. Pessoas aí devem conhecer alguém. Mas enfim, não é mais tão comum como era antigamente. Você não tem, por exemplo, um templo a deusa fulana de tal construído na nossa cidade, onde as pessoas vão lá e se prostram daquilo. Então vamos dizer que ficou algo mais relacionado ao passado. Os nossos ídolos hoje são ídolos invisíveis. Mas eles são fáceis de ser observados. Por exemplo, muitos homens adoram o futebol. Já observou isso? Futebol se torna um ídolo na vida de alguns homens. A paixão por aquele time de futebol consome o tempo da pessoa, consome a energia, consome os recursos. Ele oferta naquele Deus. Ele dá os seus recursos em prol daquilo lá. Tudo na vida daquele homem é feito com base nisso. Ele só fala nisso. As conversas são baseadas nisso. Ele convive com outras pessoas que cultuam o mesmo Deus para terem conversas em comum, para compartilhar das suas emoções. Investe pesado em tudo que se relaciona a esse ídolo. A sua agenda, ela é construída, a agenda semanal, ela é construída para valorizar os momentos de culto ao ídolo. Ele não se constrange de perder o culto da quarta para assistir o jogo na quarta. Você reflete quem você adora. É possível observar isso, irmãos. Outro exemplo, agora eu vou pegar um que atinge mais as mulheres. O Deus da vaidade. O culto ao próprio corpo. Da mesma forma, toda a energia é canalizada para chegar naquele ideal que ela definiu para si mesma. Investe em fortunas nisso. A alegria da mulher depende daquilo. Passa o dia consumindo conteúdos relacionados àquele assunto. Faz sacrifícios. Faz sacrifícios para satisfazer o seu ídolo. Passa fome, se for preciso. São capazes de deformar o próprio corpo em prol de agradar o seu falso Deus. Deformam os seus corpos. E aqui, irmãos, nós poderíamos aplicar isso a várias coisas diferentes. A várias outras coisas. O Deus do dinheiro, o Deus do sexo. Tantos e tantos deuses modernos que são cultuados nos nossos dias. E é inevitável. Todos nós refletimos aquilo com que mais nós nos associamos. Seja consciente ou não. Por quê? Porque Deus nos criou para refletir a Ele. Mas nós não nos comprometemos com Ele. E aí então acabamos refletindo outra coisa da criação. É impossível escapar disso. Refletiremos o Criador ou algum outro elemento da criação. Todos os seres humanos foram criados
para serem criaturas que refletem algo. E eles vão refletir aquilo que eles estão mais comprometidos. Seja o Deus verdadeiro, seja qualquer outra coisa deste mundo. Quando o apóstolo João ele fala sobre duas famílias que existem no mundo, você deve lembrar lá de 1 João 3, ele argumenta, quando ele diz, olha, existem duas famílias, se todos nós pertencemos a uma ou a outra. O argumento que ele usa para nos fazer reconhecer qual família que nós pertencemos é realizado com base na semelhança. Ele diz, olha, os filhos de Deus são semelhantes a Deus. Os filhos do diabo são semelhantes ao diabo. Semelhança. Ah, pastor, mas eu não sou feio como o diabo é. Não é essa semelhança, irmãos. 1 João 3, 7 a 10, João diz assim, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. A semelhança na prática, no ato. Ele diz, aqueles que buscam obedecer e andar de acordo com o que Deus diz que nós temos que fazer, se assemelha a Deus, porque busca a justiça como Deus busca. Aquele que vive em desobediência, que costuma viver em pecado e não se constrange com isso, ele se parece com quem? Com Satanás, que é o opositor, que é o desobediente, que é o pai da mentira. É uma questão de associação. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, João vai dizer. Mas aquele que vive pecando não é nascido de Deus. O pertencimento de uma família ou da outra é identificado por meio daquilo que nós realizamos. João está dizendo, olha, a nossa conduta reflete a família que nós pertencemos. Se vivemos em pecado, somos parecidos, refletimos o diabo. Se praticamos justiça, se amamos os nossos irmãos, que é o argumento central que João vai dizer, se amamos a Deus, se buscamos a sua palavra, nós refletimos a Cristo. O argumento é simples e ele vem de encontro a isso que foi dito. Nós refletimos aquilo que nós adoramos. Quando nós olhamos, quando nós voltamos os nossos olhos para Estevão, para Moisés, ambos ali refletindo a glória de Deus, isso, irmãos, não foi apenas circunstancial. Esse refletir a glória de Deus ali não foi apenas naquele momento, quando as suas faces foram tomadas da glória do Senhor. Ambos refletiam a Deus em suas vidas na maneira de agir, na maneira de falar. A vida deles era um reflexo daquele que criou a eles e que os salvou. A vida deles, de Estevão e de Moisés, foi tomada pelo Senhor por completo. Tudo o que eles faziam era para a glória de Deus. Estevão não levou em consideração os riscos de pregar sobre Jesus para aqueles que haviam matado Jesus. Ele não calculou o risco disso. E aí mesmo quando apedrejado injustamente, o que Estevão falou? Ele amaldiçoou os seus inimigos? Ele clamou pelo juízo de Deus? Não. Nós veremos ainda isso. Estevão orou, Senhor, não os considere culpados por causa desse pecado. Não os condene por causa disso. Olha a oração de Estevão. Quem Estevão ali refletiu neste momento, no momento da sua morte? Quem Estevão refletiu? Ele refletiu o Filho. Isso nos remete lá para a cruz. Quando o Senhor, para morrer, disse, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. A quem nós refletimos, irmãos? A quem nós refletimos? O que a minha vida demonstra sobre quem eu adoro?
Esta deve ser a nossa meditação diante dessa realidade bíblica. Nós precisamos fazer uma análise pessoal sincera. Nós temos que levar a sério o fato de que o nosso coração, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós podemos estar em uma igreja saudável, nós podemos ter os nossos ritos religiosos e mesmo assim, na minha vida diária, demonstrar para o mundo deuses estranhos, deuses falsos. E por isso nós temos sempre que ponderar, sempre que meditar com sinceridade sobre isso. O meu compromisso pessoal com o Senhor, o meu compromisso com a Igreja de Cristo, tem refletido o que para o mundo? Tem refletido o quê? Vamos lá. Se um dia de frio me impede de cultuar o Senhor com meus irmãos, o que isso reflete sobre o Deus que eu sigo? O que isso diz sobre o meu compromisso com o Senhor? Será que o que eu mais adoro é aquele que me salvou e morreu por mim? Ou será que isso reflete o meu apego ao conforto deste mundo? Quando eu fico com medo de congregar porque eu posso, nessa época do ano, pegar uma gripe, o que isso reflete sobre o meu entendimento de um Deus que é soberano e que controla tudo? O que isso reflete da minha confiança depositada nesse Deus soberano que controla tudo? Quando eu me recuso a reconhecer os meus erros, quando eu me recuso a reconhecer os meus pecados, quando eu me coloco numa postura de que só os outros estão errados, eu estou sempre certo, o que isso reflete para quem está ao meu redor? Se as minhas filhas nunca me verem pedindo perdão, se arrependendo, o que isso reflete sobre mim e sobre o Deus que eu sigo? Será que achar que está sempre certo com a razão, se manter numa postura orgulhosa, isso reflete sobre um rei que se fez servo, que se humilhou? Ou será que isso reflete muito mais sobre um anjo que se exaltou, que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus? São coisas que nós temos que pensar, irmãos. Meditar sinceramente sobre as nossas vidas. Porque nós somos campeões de querer meditar e apontar sobre a vida do outro. Isso que o pastor falou cabe certinho aqui pro irmão do lado. Mas é sobre mim. O que isso fala sobre mim? São meditações, são simples, irmãos, mas que podem revelar verdades profundas que têm que ser encaradas e tratadas com seriedade. Pois aquilo que eu faço, as minhas palavras, as minhas ações, refletem o que eu mais adoro. Aquilo que eu mais considero, aquilo que eu mais valorizo, aquilo pelo qual eu mais me dedico, no final revela as minhas verdadeiras prioridades. E podem revelar o estado do coração. Nós precisamos tratar isso com maneira muito séria, irmãos. Agora, se você é crente, se você crê no Senhor, se você já depositou a sua confiança em Cristo como o único e suficiente Salvador, e se você fez isso, você é salvo, você também tem que saber uma coisa importante sobre isso. Deus, aquele que te salvou, aquele que te comprou em alto preço, aquele que te resgatou do seu pecado, ele nunca permitirá que um falso Deus ocupe por muito tempo um lugar que é só dele. Ele não vai permitir isso acontecer. Isso aqui deve nos trazer temor. Sabe por quê, irmãos?
Porque no momento em que você colocar outra coisa no trono da sua vida, o Senhor virá e vai lhe disciplinar. Como um pai amoroso disciplina o seu filho. Ele vai vir e vai derrubar esse falso Deus. Para quê? Para que ele volte a ocupar o lugar que é dele. Então, se você, cristão verdadeiro, salvo em Cristo, começa a colocar o dinheiro como prioridade em sua vida, sabe o que o Senhor fará? Ele vai se levantar e vai trazer crise. Se você começa a adorar a sua própria família, seu marido, seus filhos, saiba que ele pode se levantar e, se for preciso, tirá-los de você. Se você começar a cultuar essa vida, ele envia calamidade, provações, ele envia sofrimento aos seus filhos. E Deus vai fazer isso porque ele é um Deus mau? Não. Ele vai fazer isso porque ele é um Deus amoroso. E ele quer corrigir a sua visão sobre as coisas. Ele fará isso porque ele quer que você se lembre de que essa vida aqui não é a verdadeira vida. Ele fará isso para que você não pereça cultuando um Deus falso. Ele fará isso porque você é filho amado. Para que você volte a buscar a Ele como único socorro. Para que você não esteja mais rendendo culto a outro que não a Ele. Quando tudo está muito bom, quando você é tentado a achar e a desejar que essa vida demore para passar, está tão bom as coisas. Senhor, não volta agora. Eu estou vivendo um sonho. Uma vida perfeita. Irmãos, quando você estiver achando isso, Deus vai dar um jeito de lhe lembrar que essa vida é breve. E que logo essa vida passará. Logo essa vida passará. Deus vai dar um jeito de lhe lembrar de que existe uma outra realidade. Uma realidade infinitamente maior e melhor. Eu creio que o nosso processo de envelhecimento, de adoecer, de começar a enxergar a morte um pouco mais de perto, serve como uma forma de Deus nos desmamar dessa vida. Para que a gente perceba que esse mundo é mau, que esse mundo é caído, de que esse mundo, que essa vida não é a verdadeira vida, de que há algo muito maior e melhor nos esperando. Uma vida que está destinada àqueles que se uniram a Cristo e que refletem a sua luz neste mundo. Então, queridos, como eu não poderia deixar de fazer, eu encerro aqui com a pergunta de meditação pessoal. O que a sua face, o que a sua vida tem refletido para o mundo? O que a sua vida resplandece para os de fora? Será que as pessoas conseguiriam identificar qual é o alvo da sua adoração olhando apenas para você? Pense um pouquinho sobre isso e vamos orar na sequência. Querido Deus, louvado seja o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina. Obrigado porque nós temos tantas preciosidades que muitas vezes nós precisamos cavar um pouco mais fundo para conseguir extraí-las do texto bíblico. Mas existe uma mensagem que é extremamente simples e clara nas Escrituras.
Existe uma mensagem de salvação que foi nos dada por causa da nossa rebeldia, porque nós também andamos como bezerros desgarrados, selvagens, desobedientes. Nós que deveríamos portar de maneira plena a sua imagem, a sua semelhança neste mundo, nos corrompemos e hoje refletimos imagens de deuses falsos. Mas aprove o Senhor, com a sua graça e misericórdia, nos salvar de nós mesmos. Aprove ao Senhor resgatar um povo para si e fazer com que esse povo seja transformado, mesmo ainda neste mundo caído, de maneira gradual à imagem do Filho. E nós temos uma promessa maravilhosa nas Escrituras que um dia seremos como Ele é. Não como pequenos deuses, mas sem o pecado, perfeitamente obedientes, herdeiros do reino. Pai, que essa promessa maravilhosa nunca fuja aos nossos olhos. E que se algum momento, qualquer um de nós, Pai, levantarmos deuses falsos em nossa vida, que o Senhor venha com a sua disciplina. Porque se somos disciplinados é porque somos filhos. Sinal de que você nos ama. Não nos deixa, Pai, cairmos em nossos pecados. Não nos deixa perecermos, Senhor. Mas nos salva e nos transforma, Pai. Que possamos depositar toda a nossa confiança e certeza nessa salvação que vem por meio de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. E que possamos cada vez mais olhar para aquilo que nos aguarda, olhar para o nosso lar eterno, saber que um dia habitaremos com o Senhor e seremos perfeitos como o nosso Redentor. Que a visão disso, que a esperança que há nisso, inunde o nosso coração de tal forma a jamais negociarmos o Senhor em nossa vida. Jamais negociarmos qualquer coisa, Pai, que não seja refletir a Tua glória neste mundo. É isso que lhe peço em oração, Pai, em nome de Cristo. Amém.